Graça e paz, igreja. Vou pedir para vocês já tomando o seu lugar. Peço que quem está lá fora já vá entrando. Porque hoje nós vamos cultuar, vamos prestar o melhor louvor ao nosso Deus. O melhor louvor que nós pudermos, porque nós viemos para isso, amém? Esperando o pessoal chegar aqui. Toma seu lugar. Vamos começar orando, pessoal? Por favor, peço para que vocês se levantem. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Senhor, por essa noite. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, que o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigada, Pai, porque o Senhor cuidou de cada um de nós para chegarmos essa noite aqui. Eu peço, Senhor, que nada nos impeça de prestar o melhor culto para Ti. Por favor, que o Senhor traga quem está vindo para a igreja em segurança, que se tiver alguma artimanha, Senhor, do inferno que nos impeça, Senhor, de entender a Tua palavra essa noite, que bata em retirada, Senhor, por favor, que tiver correntes, grilhões, algo que nos acorrentes, para que nós possamos não entender o que o Senhor quer dizer para nós, Pai, que caia por terra agora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor cerque com os seus anjos esse lugar, Pai, por favor, e que só o Senhor, Pai, esteja presente aqui essa noite, e é em nome de Jesus, Senhor, que te louvamos, te bendizemos e já te agradecemos por tudo que o Senhor fará essa noite aqui, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja. Você já pode se assentar. Glória a Deus por cada um de vocês que está aqui essa noite. Eu queria reconhecer se nós temos visitante essa noite. Tem alguém que está aqui no culto que nunca veio à igreja essa noite? Eu peço para você se levantar. Você vai receber um presente das nossas introdutoras. E uma fichinha e uma caneta, tá? Você preenche essa fichinha e depois, se você quiser, a gente ora junto aqui, tá bom? Seja muito bem-vindo. Como que você chama? Adilson? Nossa, não ouvi. Ailton. Railton. Oh, Railton, seja muito bem-vindo, viu? Essa aqui é a sua família, viu? Essa casa é a sua casa. Mais alguém? Não? Glória a Deus. Bom, eu vou dar alguns avisos aqui para vocês. Quem é da igreja sabe, nós estamos numa igreja muito viva, uma igreja que tem muitos eventos, tem muita coisa acontecendo, né? Todo dia, na semana, assim, tem vários eventos importantes. Então, para ninguém esquecer, eu vou falar aqui para vocês alguns avisinhos. No dia 25 e 26 de setembro agora, nós vamos ter um encontro de crianças. Você que é papai, mamãe, traga seu filho de 7 a 11 anos. E para que você possa trazê-lo no dia 25 e 26, você deve fazer o pré-encontro, tá? Que vai acontecer agora no dia 23, quinta-feira, às 20 horas aqui na igreja, ok? Então, mamãe e papais, não deixa seus filhos de fora. Abençoe a vida do seu filho, da sua criança, porque a sua família, né? Os seus filhos têm que ser criado aqui na igreja. É a base. Se você quer dar um presente muito grande para o seu filho, traga ele para a igreja, traga ele para os encontros, traga ele para todas as coisas que a nossa igreja ela oferece. Nós também vamos ter na sexta-feira, estamos tendo, né?
às sextas-feiras, o culto Shabá, que é toda sexta, às 18 horas, com ceia do Senhor no centro de oração. E essa semana não será diferente, tá, gente? Então, teremos também o culto Shabá, à sexta-feira, 18 horas. Às quarta-feiras, nós vamos ter um culto muito importante, um culto que se repete há 15 anos, que é o culto da vitória. Então, esse culto é muito importante, 22, agora, quarta-feira, às 20 horas, o culto da vitória. Tenho certeza que todo mundo que faz parte aqui da igreja pode ver a mão do nosso Deus agindo aqui nessa igreja, agindo aqui na nossa liderança. E então, nós temos que agradecer muito ao nosso Deus pela vitória de estarmos aqui há 15 anos nesse templo. Então, a gente tem que se alegrar, amém? Então, não deixe de estar no dia 22 de setembro também. Vamos então, eu vou fazer a palavra do ofertório agora. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios 3, 9, 10. Quem achou, fala amém. Quem não, fala misericórdia. Que eu espero, não tem problema. Amém ou misericórdia, igreja? Amém, glória a Deus. Então vamos ler Provérbios. Honre o Senhor com seus bens e com as premissas de toda a sua renda, e seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Eu tenho certeza, como a maior parte aqui da igreja já é membro da igreja, já está aqui há muito tempo, todo mundo sabe que essa palavra é uma palavra poderosa. Na verdade, o dízimo, ela é mandamento, doutrina, premissa. O que é o dízimo, Karina? A gente tem que dar 10% daquilo que a gente recebe. Para quê? Para a gente abençoar a igreja que nos acolhe. Mas, na verdade, não é só isso. A gente está devolvendo para Deus aquilo que Ele nos deu. E olha, Ele só pede 10%, nem pede tudo, porque tudo é dele mesmo, né? Nós não temos nada. Se Ele pedisse tudo, a gente daria, mas Ele só pede os 10% para que a gente possa continuar fazendo essa obra linda, que é levar o Evangelho, que é cuidar de vidas e acolher famílias assim como a minha família e a sua foi acolhida também, amém? E quando a gente faz isso, a gente mostra para Deus que nós o reconhecemos, que a gente não precisa, que a gente confia que Ele vai multiplicar esse dinheiro e nada na nossa casa vai faltar por causa de 10%. Pelo contrário, quando a gente faz esse ato de fé, multiplica tudo que a gente tem, multiplica, porque a gente mostra para Deus que nós confiamos nele de todo o nosso coração e que todas as nossas coisas são dele mesmo. Nós já somos dele, né, gente? Então, a gente simplesmente mostra para ele que nós cumprimos a ordenança que ele nos deixou aqui e, fazendo isso, os nossos lagares transbordarão, nossos celeiros vão ficar cheios, ou seja, dê com fé e alegria, gente. Por favor, não dê achando que vai faltar no final do mês. Não dê sem fé. Dê só porque, estou dando só porque tem que dar. Não. Faça isso com alegria, sorrindo, porque Deus não vai deixar faltar nada, nem para a tua casa, nem para a tua família. Assim tem sido há 10 anos na minha casa, e eu estou aqui hoje para testemunhar para vocês isso. Eu não sei se todos me conhecem, eu conheço muita gente que está aqui, mas eu sou da Igreja Batista Vida Nova há 10 anos, e quem me conhece de perto sabe que nesse ano de pandemia, foi um ano que bagunçou toda a minha vida, um ano que eu perdi meu emprego no começo do ano, um ano que há 4 meses eu decidi abrir meu próprio negócio, acreditando que Deus está no comando da minha vida. Seria um momento que eu me paralisaria e não faria mais nada, falando, poxa, em vez de chorando, né, ficando triste porque perdi meu emprego. Pelo contrário,
Eu sei que Deus sempre esteve comigo. E isso tudo aconteceu porque Deus tem algo novo para mim. E eu entendi isso. E a partir desse momento que eu entendi, eu abri meu próprio negócio, minha loja, e de roupas femininas, tá, gente? Para quem não sabe, eu já vou aproveitar e fazer um merchan aqui. E Deus tem me sustentado, de verdade, gente. Então, Deus tem cuidado de todas as coisas para mim, multiplicado o meu investimento. E eu posso hoje dizer para vocês que nada na minha casa falta, porque eu sou obediente, porque eu cumpro o propósito de Deus. Então, dê seu dízimo com alegria, com um sorriso no rosto. Eu peço que você prepare aí sua oferta, o seu dízimo, tá? E faça isso com muito amor no coração, crendo, que nada na minha casa, nem na sua casa vai faltar, amém? Então, por favor, peço que você se levante, já prepare aí o seu dízimo, a sua oferta. O dízimo são uns 10%, a oferta a gente dá de coração e sempre entendendo que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente vê. Então, confie no Todo-Poderoso, no Rei dos Reis, amém? Vamos orar por essas ofertas. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Obrigada por cada oferta recebida aqui na nossa casa, Senhor, na tua casa. Muito obrigada, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe cada um, Senhor, que ofertou aqui, Senhor, que deu seu dízimo, sua oferta. Que o Senhor multiplique 1000 vezes mais, Pai, na casa de cada um deles. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Senhor, que aqui a Igreja Batista Vida Nova, Senhor, é o lar de cada uma dessas pessoas, assim, Pai, que é o seu lar também. Então, em nome de Jesus, que o Senhor mande uma bênção especial para cada uma dessas pessoas, Senhor, que nada falte, que todos tenham prosperidade, Senhor, em nome de Jesus. Declaramos toda a nossa confiança em Ti, declaramos todo o nosso amor por Ti, Senhor. Te louvamos, Pai, Te bendizemos e Te agradecemos, Senhor. Muito obrigada pela Sua infinita misericórdia sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja, pode se assentar. Eu quero chamar aqui agora um homem lindo, meu marido, André. Eu acho, tá, gente? O mais lindo de todos. E eu vou pedir para você orar pelos pedidos dessa noite, tá bom? Amém, igreja? Uma grande honra poder estar aqui hoje à frente desse culto, nessa igreja que nós tanto amamos. É uma honra muito grande poder estar adorando, falando a respeito do Senhor para uma igreja que a gente já tem uma aliança há tanto tempo. Que Deus abençoe você e vamos orar pelos pedidos que estão aqui. Nós não sabemos cada um desses, mas nós cremos que Deus sabe todos os motivos que estão aqui. E Deus é infinitamente poderoso para fazer qualquer coisa quando nós em igreja oramos em unidade. Então vou pedir que você fique de pé mais uma vez para nós podermos orar. Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos, Pai, porque nós temos a possibilidade de ter acesso ao teu trono para clamar, Senhor, por esses pedidos que estão aqui, Pai. Nós não sabemos todos os pedidos que estão aqui, mas o Senhor sabe cada necessidade de cada um aqui, inclusive até as necessidades que não necessariamente estão nesses papéis, mas que estão no coração dos meus irmãos aqui hoje, Pai.
que o Senhor, aquele que sonda corações, que o Senhor traga cura para esta igreja, mas que o Senhor também use esta igreja para trazer cura sobre nossa nação, sobre nossa cidade, sobre nosso país, e que a IBVN seja um manancial de cura e de vida para toda essa região, Pai. Pai, alcança, eu sei que aqui tem pedidos de libertação, eu sei que aqui deve ter pedidos de cura, deve ter pedido que o Senhor os alcance, mas Pai, isso é muito pouco diante do Teu poder, tudo isso para o Senhor é muito simples, e nós como igreja e comunidade clamamos, Pai, pela Lorena, que nós já vemos orando há algum tempo, Pai. Essa semana ela fez uma cirurgia, está se recuperando bem, mas que o Senhor a cure completamente. Também pelo Davi Lucas, também pela Larissa, Pai. Nós estamos orando todas as semanas. Alcance, Pai, também todos os nossos pastores, líderes, apóstolos, a apóstola, que todos os líderes, que todos nós dessa igreja sejamos inundados com Tua proteção, com Teu poder e com a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Pode se sentar. Vocês perceberam que hoje a igreja está um pouco mais vazia? Agora deve estar ocorrendo. Já acabou? Ainda está acontecendo ainda o casamento da Paulinha, filha do apóstolo. Por isso que nossos líderes, a maioria, todos eles, líderes da primeira geração, alguns outros mais chegados, estão participando da cerimônia e por isso não estão aqui, mas glória a Deus pela tua vida, glória a Deus porque nós estamos aqui como igreja do Senhor Jesus, amém? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8, no versículo 1. Ezequiel é um profeta de Deus, um profeta usado por Deus. Ezequiel, para você se situar, se você ainda não conhece, é um profeta que ele é da época do exílio do povo na Babilônia, quando o povo havia se dividido, né, entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul ficou como Judá, o reino do norte foi conquistado pela Síria, e o reino do sul ainda se mantinha até o momento em que eles foram conquistados pela Babilônia, pelo grande império babilônico. Você já ouviu histórias sobre Daniel, sobre Nabucodonosor? Pois bem, é nessa época, quando Babilônia leva todo o povo cativo, grande parte do povo cativo, né, principalmente os príncipes, os nobres, são levados cativo. E esse povo, ele acaba ficando uma parte na Babilônia, uma parte em Judá, chamado Judá. E Ezequiel, ele é também da época de Jeremias. Então ele é um homem muito usado por Deus, muito. Quando você lê Ezequiel, ele tem grandes revelações que Deus dá para ele. E lá no versículo 1, ele diz assim: no 5º dia do 6º mês do 6º ano de cativeiro, eu, os anciões e líderes de Judá, estávamos reunidos em minha casa, quando a poderosa mão de Yahvé, o Eterno, veio sobre mim. No versículo 4 agora, pula um pouquinho. E ali, diante da minha pessoa, estava a glória de Deus de Israel, exatamente como contemplara na visão que eu havia tido na planície do vale. Então ele falou comigo e ordenou: filho do homem, levanta, pois agora os teus olhos estão em direção ao norte. Ergui meus olhos para o lado norte e vi junto à porta do altar aquela imagem do ídolo que inflama o zelo de Deus. Em algumas versões está que provoca o ciúme de Deus.
Ele tem a visão de algo que estava incomodando a Deus naquele povo. Deus revela para ele o porquê que Deus está virado com aquele povo. Olha só que coisa. E a gente começa a ver que quando mais nós passamos a conhecer a Deus, mais nós começamos a entender algumas características de Deus, características da personalidade de Deus. Deus é um Deus ciumento do seu povo. Deus, ele não divide a glória dele com nada e nem com ninguém. Deus, ele ama o seu povo e o seu povo é propriedade dele, é um relacionamento. A gente tem algo da personalidade de Deus, nós também somos ciumentos, às vezes do modo errado, mas nós também gostamos de ter as nossas coisas, e principalmente no que envolve relacionamentos, né? Não é natural alguém falar, fiquei feliz, eu tenho uma esposa infiel, ou eu sou muito feliz, meu marido é infiel. Claro que não, ninguém vai ficar feliz com uma situação dessa. Deus também não se agradava de ver o seu povo sendo infiel a Ele. Olha só, e Deus mostra para ele. Se você for um pouquinho para frente, no versículo 9, olha só, diz assim: entra e observa com teus próprios olhos as ações repugnantes e iníquas que essa gente vem praticando aqui. Deus via tudo aquilo que o povo fazia como repugnante. Deus via tudo aquilo que o povo fazia como algo para ele que dava nojo. Repugnante é isso, né? Que nos causa nojo, nos causa um mal-estar, e Deus estava extremamente incomodado com aquilo. Deus mostra para ele, e ali aconteciam coisas obscuras. O povo fazia tudo de forma escondida, tudo de forma escondida. Deus mostra para Ezequiel, de uma forma sobrenatural, o que acontecia quando as pessoas achavam que ninguém estava vendo. Ninguém está vendo, ninguém está vendo. Quantas pessoas hoje ainda agem como se ninguém estivesse vendo? Ninguém está me vendo, ninguém vai ficar sabendo, só eu sei. E tem gente que tem a cara de pau ainda dizer, só eu e Deus sabemos. Sabe que Deus está vendo, mas não está preocupado com isso. Que coisa, como alguém pode fazer algo errado, ilícito, e ainda achar que está tudo bem. Mas tem gente que consegue ainda continuar a sua vida, fingir que nada está acontecendo. E o profeta aqui, ele é mostrado a ele algo que talvez ele desconfiasse, algo que talvez ele até falasse, deve ser, deve ter. Mas quando ele vê aquilo, olha só o que Deus mostra para ele. Então eu entrei, versículo 10, e olhei, e vi toda a forma de criaturas rastejantes e animais considerados impuros, e todas as imagens de ídolos que os israelitas estavam cultuando. E muitos desses ídolos estavam pintados em figuras nas paredes por todo lado. 70 líderes e anciãos da casa de Israel, incluindo Jaanu ben Safã, Jazanias, filho de Safã, estavam de pé diante de tais pinturas. Cada um tinha na mão o seu incensário, e forte cheiro de incenso subia como uma nuvem aromática. Olha só que não era qualquer coisa. Deus estava revelando para Ezequiel o tamanho da iniquidade daqueles líderes do povo. Líderes que, por muitas vezes, diante do povo, eles tinham uma postura super digna, super irretocável. Talvez eles eram admirados, talvez eles eram invejados, mas quando a cortina fechava, quando eles saíam das luzes, aonde ninguém mais via, eles se reuniam como ratos, se juntavam e faziam aquilo que desagrada ao Senhor, faziam rituais, faziam
várias coisas que para Deus era repugnante. Era e é, né? Olha só. E aí ele não para por aí. Ele fala assim, ó, no versículo 13. Eis que verás essa gente cometendo erros mais nojentos que estes. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa de Yahvé, o templo. Lá eu observei mulheres assentadas, chorando e clamando pelo Deus Tamuz. Os líderes reunidos, fazendo cerimônias. Quando ele é levado até a porta do templo, não foi num lugar de adoração pagã. Ele foi levado aonde? Na entrada do templo. Chegou lá e encontrou mulheres fazendo uma cerimônia a um Deus chamado de Tamuz. Veja bem, já os líderes corrompidos, o povo corrompido. E para piorar, ele diz assim no 16, e no 15, desculpe, e ele indagou-me: visse isso, filho do homem? Pois verá abominações ainda maiores que esta. Dá para piorar? Dá. E no mesmo instante me transportou ao átrio de dentro, o pátio interior da casa de Yahvé, o templo do Senhor, e lá estavam cerca de 25 homens, à entrada do santuário do Eterno, entre o pórtico e o altar, de costas para o templo de Yahvé, e tinham seus rostos voltados para o oriente, e estavam prostrados adorando o Deus Sol. Misericórdia. Dentro do templo, 25 sacerdotes, ou alguém ligado ao templo, pessoas ligadas ao culto ao nosso Deus, fazendo rituais de adoração ao Deus Sol. E a Bíblia claramente nos mostra. Note que eles já estavam de costas para o templo, adorando. Eles estavam dentro do templo, de costas para o templo, adorando ao Deus Sol. Já tinham claramente virado as costas para Deus. Então a gente tem os líderes, a gente tem o povo e a gente tem os sacerdotes ou os líderes religiosos que deveriam inspirar aquele povo a ser fiel, a ser correto com Deus. Total depravação de um povo. Veja bem, o que eu quero trazer para você hoje é a respeito de líderes que nos levam ao engano, líderes que são usados pelo maligno para trazer problema. E se você olhar, você vai ver que líderes malignos, quando eles têm acesso à mente, ao coração do povo, todo o povo sofre. Quando a gente para olhar o que nós estamos vivendo hoje, toda essa efervescência política, social, a gente muitas vezes acha que isso é muito moderno. Olha, como está o nosso mundo hoje? Você viu como está nosso mundo hoje? Quando você lê isso aqui, você fala, zero de novidade, zero novidade. Nós continuamos a ter líderes maus, nós continuamos a ter líderes maus, com intenções malignas e usadas pelo inimigo das nossas almas para trazer problema para o povo. Nós, como igreja, temos que fazer o quê? Nós precisamos nos blindar. Nós não podemos ser aqueles que emprestam ouvido para ouvir líderes malignos. Veja bem, se você começar a reparar hoje e começar a fazer um levantamento, quem são os influenciadores de hoje? Hoje nós temos ferramentas que fazem com que a influência de uma pessoa seja imensamente alargada, através das redes sociais, através dos canais, através de vários acessos hoje. Antigamente precisava ter um espaço, né? Numa grande mídia, numa TV, num jornal, mais atrás num rádio.
Hoje não. Hoje uma pessoa com internet, um celular, ganha acesso. Por um lado, a gente vê que isso é bom, porque deu voz para todo mundo, mas por outro lado, quantas vozes malignas não se levantaram nesse tempo? Nós não podemos olhar para tudo que está acontecendo e achar que todo mundo é legal, que todo mundo é bacana. Aliás, nós vivemos hoje numa sociedade que cobra essa questão, né, o tal do politicamente correto. O politicamente correto. E eu te pergunto, o politicamente correto, ele está em consonância? Você acha que ele vai de encontro com o desejo de Deus, com o pensamento de Deus? Existe uma preocupação de atender o coração de Deus ou não? Eu penso para mim que muitas coisas, não vou generalizar e dizer tudo, eu acho que tem coisas realmente que valem a pena ser debatidas, discutidas, mas muita coisa foi colocada no meio de tudo isso para que nós aceitássemos coisas repugnantes como qualquer coisa. E o que nós fazemos? É complicado. Como lidar com o politicamente correto hoje? Como um crente lida com o politicamente correto hoje? Como nós, como influenciadores de Deus, podemos fazer? Eu quero te dizer uma coisa, Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus que estava revelando essas coisas para Ezequiel, Ele é o mesmo Deus, nada mudou. Deus não chegou um dia e falou, realmente, eu preciso me enquadrar ao politicamente correto, preciso rever alguns conceitos. Claro que isso nunca aconteceu. Deus é imutável, Deus ele já é pleno, Deus já é o todo-poderoso, soberano, Deus não precisa rever conceitos. Você sabe disso. Quem mudou, muitas vezes fomos nós. E será que mudamos muito ou apenas as coisas estão mais reveladas? Coisas que antigamente eram mais escondidas, hoje já é mais explícito, já é mais para quem quiser ver, e não só para vermos, mas querem esfregar isso em nossa cara, não é verdade? Parece que tem prazer em afrontar a Deus. E muita gente, coloca uma coisa lá, politicamente correto, que agrada a todo um discurso que hoje não é somente aceitável, mas é exigível, muitas vezes. Deus não está gostando, mas eu estou atrás de like. Eu quero bombar, like. Eu quero que as pessoas compartilhem. Eu não quero ver ninguém colocando o dedinho para baixo, ou fazendo comentários que eu não goste. Pode ser, agora tem os haters, né? Se eu falar isso, eu vou arrumar muitos haters. E o que Deus? Será que não é melhor você deixar, às vezes, de ganhar um like e ganhar os olhos de Deus, a mão de Deus sobre a tua vida? É essa a questão. Nós temos que ter essa visão de que há uma influência maligna. E olha só, eu já tenho um pouco mais de idade, eu cresci sem celular, sem rede social, mas você pega essa geração que vem e que já nasce conectado, essa influência, principalmente digital, como vai influenciá-los se nós não abrirmos os olhos? Você que é pai, você que é avô, você que é tio, vigia. Amém? Olha só, Deus revela a obscuridade dessas pessoas. Deus revela também, se você for um pouquinho para frente, no capítulo 11, no versículo 1, você vai ver o que Deus faz. Deus chama Ezequiel e Deus mostra para ele o seguinte: eu julgarei primeiro os líderes. Deixa eu falar uma coisa para você. Esses líderes que estavam pervertidos, eles tinham conhecimento da palavra, eles conheciam o Senhor. Mas o que aconteceu com eles?
Em determinado momento, eles se deixaram influenciar pelas práticas. Eles não inventaram essas cerimônias. Eles não inventaram do nada. Vamos juntar a gente aqui, vamos inventar uma religião, vamos inventar uma cerimônia, um ritual. Não, eles absorveram um ritual pagão de outros povos. E olha só o que Deus mostra lá no versículo 1 do capítulo 11. Então, o Espírito me elevou e transportou até a porta oriental do templo do Senhor, que está voltada para leste, o oriente. Ali, à entrada da porta, havia 25 homens, e vi entre eles Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaia, chefe do povo. Em seguida, Yahvé me revelou: filho do homem, estes são os homens que estão tramando o mal e instruindo toda a cidade a praticar o que é maligno. Isto é o que eles têm ensinado ao povo. Ora, não é chegado o tempo de se construir casas? Afinal, esta cidade é uma panela e nós somos a carne dentro dela. Portanto, pregue contra eles, profetiza, filho do homem. Esses homens mentiam para o povo. O povo já havia sido conquistado pela Babilônia. O povo já vivia uma situação ali de permissividade de se viver ali, porque quem estava vivendo ali não era desejável que fosse para a Babilônia. E aí esses líderes falavam: olha, essa cidade aqui é como uma panela, e nós somos a carne dentro dela, nós estamos protegidos, nós estamos bem, vamos construir casas, vamos viver nossa vida, vamos viver, vamos tocar para frente, esquece o pessoal que foi embora, vamos viver, Deus foi embora, mas vamos viver. Vocês lembram uma história parecida dessa? Lá na arca de Noé, não foi assim? Enquanto Noé construía a arca dele e tinha um dilúvio para chegar, os homens viviam como se nada tivesse acontecendo, dando-se em casamento, construindo casas, vivendo. Não era assim? Até o dia em que veio a justiça de Deus. Esses líderes instruíam o povo a viver dessa forma. Vivam como se nada fosse acontecer. Esquece o que passou. Novos tempos, nova vida. Que alegria, que alegria. Mentira. O povo ali oprimido. E mais do que isso, distante do Senhor, que é quem poderia livrá-los da situação em que eles viviam. Esses homens influenciaram de tal maneira que olha só o que o Senhor fala a respeito das palavras dele. Se você vê ali no versículo 5, então o Espírito de Yahvé veio sobre mim e mandou-me dizer: assim diz o Senhor, ó casa de Israel, então é assim que tendes dito? Entretanto, eu conheço bem tudo o que estás pensando. Multiplicaste os vossos mortos nessa cidade, e com eles encheste as suas ruas. Portanto, assim diz Yahvé, o soberano Deus: os corpos que jogaste nas ruas são igualmente de carne, e de fato essa cidade é uma caldeira. Contudo, eu os expulsarei do meio dela. Temeste a espada, mas eu trarei vossos inimigos armados sobre vós. Assim afirma Yahvé, o soberano Senhor: eu mesmo vos banirei da cidade, e vos entregarei nas mãos de estrangeiros pagãos, e os castigarei severamente. Eis que caireis um a um ao fio da espada do inimigo, e eu vos julgarei nas fronteiras de Israel. Então todos saberão que eu sou Yahvé, o Senhor Deus. Esta cidade não é uma panela para vós, tampouco sereis simples pedaço de carne dentro dela. Eu vos julgarei nas fronteiras de Israel, e ficarás convictos que eu sou Yahvé, o Senhor, pois não tendes seguido e praticado os meus decretos, tampouco obedeceste às minhas leis, mas vos conformaste aos padrões das nações pagãs que habitam ao vosso redor. Misericórdia. Deus falava assim: vocês estão dizendo que essa cidade aqui é uma panela e que todo mundo é carne, protegido dentro dela? Pois bem, essa cidade é uma caldeira. Já está aceso o fogo por baixo. Em outras palavras, se vocês são carne aí dentro, o povo está frito. Esse povo está frito aí dentro.
Não é uma panela desligada, é uma panela fervendo e fritando todo mundo. E vocês líderes, já que vocês falaram que é uma panela, vocês não vão estar dentro dessa panela. Eu vou levar vocês para fora. Vocês, nem o corpo de vocês vai ser enterrado dentro dessa chamada panela de vocês. Vocês vão morrer lá fora. Olha a condenação. Olha tudo que Deus havia prometido que iria acontecer por conta da iniquidade desses líderes. E mesmo assim, eles continuavam vivendo e tocando as suas vidas como se nada tivesse acontecido. Só vou te chamar a atenção uma coisa aqui, fala sobre Jazanias. Olha que ironia. Jazanias significa Yahvé ouve. Fala também do Pelatias, que significa Yahvé liberta. Esses dois líderes, Pelatias e Jazanias, o Senhor ouve, o Senhor liberta. Yahvé ouve. Yahvé estava ouvindo tudo que eles falavam. Yahvé liberta. Yahvé, Deus, Ele era o único que podia libertar aquele povo. Mas os dois, com esse nome, ainda faziam tudo contrário aos seus próprios nomes. Eles faziam tudo contrário às suas próprias consagrações. Que ironia, não? O que é influência? Influência é você fluir para dentro do outro. Olha o que diz no dicionário, eu anotei aqui, ó. Ação ou efeito de influir. Ação de um agente físico sobre algo ou alguém, suscitando modificação. E influir é correr para dentro, inspirar, fazer penetrar no ânimo, comunicar. O que é influir? É fluir algo para dentro de alguém, trazendo transformação nesse outro. Nós tanto podemos ser influenciadores, ou seja, você pode tanto fluir de você para dentro de alguém, como você pode ser influenciado. Alguém influir algo para dentro de você. Da mesma forma que você precisa causar transformação no outro, o outro causa transformação também em você. Isso é influência. Isso é influência. Nós temos dois tipos. A influência boa e a má influência. Se você assistir a algum daqueles vídeos policiais lá, sempre mais a mãe, né? O policial chega lá com o filho, lá que está preso. Ele era muito bonzinho, mas as más influências, a mãe está dizendo, ele é legal, mas fluíram para dentro dele coisas más e ele ficou mal. É isso que a mãe está dizendo. Ele era bonzinho, mas ficou ruim. Por quê? Influência. E nós todos aqui somos suscetíveis à influência. Todos nós. Que tipo de influência, que tipo de influenciador você tem sido? E que tipo de influência você tem recebido? Essa é uma preocupação que você precisa ter todos os dias. Amém? Olhe para o irmão que está do lado e fala, você precisa ser influência de Cristo. Quando eu cresci na igreja evangélica, e eu sempre ouvi uma história, e se você já ouviu, eu vou usar uma frase do pastor Sandro, se não for remédio, é vacina, tá? Eu sempre ouvi a história, algum de vocês já deve ter ouvido a história do crente chuchu e do crente pimentão. E eu acho isso muito bom. Porque o chuchu, ele não tem gosto de nada, né? Eu gosto de chuchu. Minha esposa faz para mim, ela fala assim, André, por que você gosta disso? Não tem gosto de nada. Eu falo, Karina, chuchu tem vitamina A, B e C, que é água, bagaço e caroço. Mais nada. O chuchu não tem gosto de nada. Se você colocar o chuchu com carne moída, o chuchu fica com gosto de carne moída. Se você colocar o chuchu com frango, ele fica com gosto de frango. Se você colocar com peixe, ele fica com gosto de peixe. E se você colocar ele com nada, ele fica com gosto dele mesmo, que é nada. É gosto de chuchu, nada. O pimentão já é diferente. Se você colocar pimentão na carne moída, a carne moída fica com gosto de pimentão, não é? Se você colocar pimentão no peixe, o peixe
Você pode nem pegar o pedaço de pimentão, mas você fala, puxa, tem pimentão nesse tempero aqui. Colocaram o pimentão, o cheiro. E se você pegar um pedaço do pimentão ali e morder, você fala, é pimentão. É pimentão. Por quê? Porque ele dá sabor, enquanto o chuchu pega sabor. Nós temos que ser o quê? Crentes que dão sabor. Ah, mas no meu trabalho eu não consigo ser influência, porque lá todo mundo é ruim. Se você for chuchu, amigo, problema. Mas se você for pimentão, você vai chegar naquele lugar e vai dar sabor. E aquele lugar não vai ser mais o mesmo. E aquele lugar vai ser transformado, porque você foi lá e deu sabor. Mas se você for chuchu, daqui a pouco você começa a falar igual, começa a usar o mesmo palavreado, e daqui a pouco você está tão ruim quanto os outros que te influenciam. Mas se você for pimentão, daqui a pouco tem um lá que fala, glória a Deus. Você fala, já mudou um pouquinho. Estou pensando em ir na sua igreja. Porque você é pimentão. Você não é influenciado, você é influenciador. Nós precisamos ter isso em mente. E que gosto nós temos que ter? Vou influenciar o quê, André? E como eu não vou deixar influências negativas chegar a mim? Primeira coisa, nosso maior influenciador tem que ser Jesus. O teu maior influenciador tem que ser Jesus. Jesus, ele veio e se fez homem. Para quê? Para mostrar para a gente que dá para fazer. Dá para fazer. Dá para fazer. Se eu olho para Adão, eu falo, não dá. Adão tinha tudo. Adão não plantou uma árvore. Nada. Adão não pegou numa enxada. Você pegava na mão de Adão assim, lisinha. Não tinha um calo. Adão só ficava ali. Eu acho que esse... E Adão era sensacional em alguns pontos. Eu tenho que tirar o chapéu. Quando você pega os animais, né, você olha para o hipopótamo, você fala, tem cara de hipopótamo mesmo, né? Não tem cara de colibri. Tem cara de hipopótamo mesmo, né? E ele dava o nome. Só que ele não plantou nada, tudo fácil, tudo na mão, tudo fácil. E não conseguiu. Imagina eu que tenho que acordar cedo, trabalhar, suar, pagar conta, meu Deus, pagar conta. Adão não tinha, né? Adão não ia lá, comia do bom e do melhor e vinha uma continha. E Deus vinha no final da tarde trazer a conta. Não, era tudo free, tudo na faixa. E ele não conseguiu. Mas Jesus, ele vem num período difícil, dominação romana, e vem e consegue. Por isso que a nossa influência tem que ser Jesus. Você já parou para pensar tudo aquilo que Jesus passou? Qualquer um de nós talvez tivesse desistido, tivesse entregado os pontos. Por tudo que ele passou e da forma que passou, traído por aqueles a quem ele tinha se dedicado, a quem ele tinha se esforçado, a quem ele tinha revelado, sozinho, abandonado e sem merecer. Adão e Eva, quando são tirados do paraíso, quando Deus está na presença deles, eles até tentam, né? Até tentam, falam, vou influenciar Deus. Mas também essa mulher que me deste, aí foi na mulher, a mulher, também essa serpente. Se pergunta para a serpente, ele falava, a culpa é sua, me deixou entrar aqui, a culpa é ser dele no final das contas, a culpa é ser de Deus, né? Mas não deu, mas Jesus não devia. Adão sabia que ele tinha errado, Eva sabia que tinha errado, mas Jesus errou em quê? Jesus não errou em nada. E mesmo assim, lhe foi imputado todas essas coisas. Então, você precisa ser influenciado por Ele. Sabe uma coisa que eu vejo quando eu começo a olhar para Jesus? Todos que passavam pelo caminho dele eram transformados. Todos. Pois vinham os leprosos, ele cura. Aleijado, anda. Cego, vê. Todos eram transformados de alguma maneira. Todos eram transformados.
Nós precisamos ser transformados. Eu quero dizer para você fazer uma autoanálise. Eu não sei quanto tempo faz que você tem caminhado com Cristo, mas você precisa ter modificado um pouco. Se nada mudou em você, ou você era muito legal, só faltava a asinha, certo? Ou você não está se deixando influenciar por Jesus. E se você não estiver se deixando influenciar por Jesus, hoje é noite de você sair decidido a abrir esse espaço na tua vida para Jesus te influenciar. Amém? Amém. Nós precisamos, cada vez mais, blindar a entrada também do inimigo. Você acha que todos esses movimentos de criar influências malignas vêm somente das pessoas? Claro que não. Claro que não. O inimigo das nossas almas tem todo o interesse de que você caia, de que você fique pelo caminho, de que você comece a achar como esses homens: Deus não me vê, eu posso fazer escondido, Ele não me verá, Ele não me verá. E também se vê, que problema que tem, que mal que tem. Nada a ver, nada a ver. Qual o problema? É só um errinho. Eu não faço mal para ninguém, só para mim mesmo. Olha quanta desculpa. E eu falo isso porque eu já usei essas desculpas. Eu tive que mudar bastante, tenho muito que mudar. Muito. Nós vamos ver daqui a pouco que todos nós temos muito, muito o que mudar. Mas nós precisamos ter consciência dessa influência maligna que também tenta nos fazer desistir, que também tenta fazer com que a gente desista e fique pelo caminho. Como nós vamos ser influenciados por Jesus? Como nós vamos influenciar pessoas através de Jesus? E como nós vamos barrar a presença da influência maligna sobre nossas vidas? Lógico que quando nós vamos olhar, você não precisa abrir, mas em Romanos 10, tem uma palavra que diz o seguinte. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ok. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, 14. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são maravilhosos os pés dos que anunciam boas novas. Você entende o problema? Como? Como eu vou ser influenciado por Jesus? Irmãos, através da palavra de Deus, através da sua intimidade diária com Deus, sim. Mas a igreja também é instrumento importante para essa transformação. A igreja. O que a gente ouve hoje? Aí vou lá, no politicamente correto, de novo. Qual que é o movimento? A igreja sou eu. Não preciso. A igreja só quer roubar. Quem já ouviu isso? Todo mundo. Quando você vai ministrar na vida de alguém, você fala: eu sou da igreja. A pessoa até treme. Ai, já sei, vai querer meu dinheiro. É verdade isso? Em algumas situações nós temos maus testemunhos, sim. Mas a igreja de Cristo não é isso. A igreja de Cristo, ela é santa, ela é linda. Ela é instrumento. Vamos olhar para Jesus novamente. Não seria muito mais fácil Jesus fazer tudo aquilo que Ele fez sem ter aqueles 12 andando atrás dele? Aqueles 12 ajudaram no quê? No quê? Aqueles 12 mais atrapalhavam muitas vezes. Jesus tinha que demandar um tempo com eles. Porque Jesus sabia que aqueles 12 homens seriam instrumentos, seriam usados para que a igreja fosse edificada na terra.
E aqueles homens cresceram, e aqueles homens evoluíram, aqueles homens cresceram em conhecimento de Deus, e aqueles homens fundaram a igreja. Talvez sem aqueles homens, nem eu nem você estaríamos aqui agora, e a palavra de Cristo tinha morrido no caminho. Glória a Deus pela vida desses homens. Mas Jesus, Ele traz esses homens, porque Jesus sabia, é fundamental que eles continuem o meu trabalho, o meu projeto para essa terra. Para vir o Zé Ninguém da Silva hoje falar, não precisa de igreja, muito simples. Se Deus mandasse eu no lugar, eu não perdia tempo com esse negócio de igreja. Jesus perdeu tempo, hashtag, fica a dica. Me ajuda aí, me ajuda aí. Como conhecer Jesus, como influenciar Jesus sem o conhecer, e como conhecer Jesus. Quantas coisas você aprendeu no tempo que você está aqui? Quantas vezes você já leu várias coisas e quando alguém, meu Deus, eu já tive aulas com o apóstolo, ele falava um negócio, a hora que ele começava eu falava, isso eu domino. 5 minutos depois eu falava, eu sou um burro. É verdade. Um dia a gente estava na escola de pastores, eu fui ao banheiro no intervalo e tinha um pastor que também estudava conosco, e ele estava lavando o rosto assim, eu falei, será que ele está chorando? Eu falei, deve estar chorando, né? Aí ele lavou o rosto, ele olhou para mim e falou assim, deixa eu perguntar uma coisa, você às vezes se sente um burro depois da aula do apóstolo? Eu falei, quase sempre, eu estou com ele faz 10 anos só, né? Então assim, mas tudo bem. O que eu mais gosto é sair daqui impactado com uma palavra que me transforma e que me mostra que eu não sou nada, porque não se trata de mim. Não se trata de mim nem de você, se trata de Cristo. E Cristo vai ter sempre coisas para revelar, e ok. E eu quero, e eu vou morrer burro, porque eu vou ter coisa para aprender todo dia, e glória a Deus por isso. O que nós temos que ser é ensináveis, o que nós temos que ser é humildes de entender que nós não sabemos tudo, e que Deus tem grandes coisas para nos ensinar, e quanto mais o tempo vai passando, mais você vai aprendendo. Abre sua Bíblia para mim, por favor, lá em Efésios 4, olha só o que fala Paulo. Não precisa de igreja. Aí Paulo falou, peraí, deixa eu explicar para você, amigão. Efésios 4, versículo 11. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Irmãos, Paulo fala, olha, você precisa de igreja sim. Tem os 5 ministérios aqui, apóstolo, pastores, mestres, todos esses são ministérios da igreja. Você precisa, porque como que você vai ser aqui, como que você vai ser aperfeiçoado? Como que você vai ser aperfeiçoado se não tiver quem te ensine? Quem estudou para isso? Quem estudou para isso? Quem se dedicou para isso? Ninguém chega sabendo tudo, ninguém chega sabendo muita coisa. Um dia você tem que começar. E como ser aperfeiçoado? Você já imaginou se eu pego um professor, por exemplo, de física quântica lá da Unicamp, e eu não entendo nada, e trago ele, sento ele aqui e falo assim, eu vou te ensinar física. Ele fala, mas quem é você? Eu falo, ninguém. Ele fala, mas eu sou um professor. Eu falo, não, eu que vou te ensinar. Eu tenho condições de ensinar alguém que estudou, que é um doutor, um professor? Claro que não. Claro que não. Você precisa sempre ter alguém, geralmente o professor tem que saber mais que o aluno, pelo menos da matéria que ele está ensinando. Pelo menos, a gente sempre vai ser ignorante em alguma coisa, mas pelo menos na matéria que ele se propõe a ensinar, ele tem que saber mais do que aquele que está recebendo, ok? Pois bem, como que nós vamos evoluir e ser aperfeiçoados se não tem quem sabe mais que nós nos ensinando? Então, se você quer receber influência bendita, se você quer receber influência boa, você precisa estar num lugar onde tem gente que sabe mais para te ensinar. Amém? E aí ele continua. Mas até quando? Esse curso igreja, dura até quando? Até que todos, não sou eu, tá?
não é você, todos, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Alguém aqui já atingiu a plenitude da estatura do Cristo? Alguém? Levanta a mão aí, por favor. Alguém? Ninguém? Imaginei. Ninguém. Mas se tivesse um que levantou a mão, são todos, até que todos. Deixa eu falar para você, traduz isso para sempre, tá? Para sempre. Nós precisamos ser elevados até o limite. A régua é alta, a régua é Jesus Cristo, irmão. A régua não é André. A régua é alta, a régua é mais alta. E aí, por que de tudo isso? 14. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Olha só, quando você é influenciado por Cristo, você não vai ficar indo em vento de doutrina. Você já viu gente que fica oscilando? A gente brinca, às vezes, no nosso ministério, quem é da minha geração, às vezes a gente brinca do crente convertido e do crente convencido. Mas não é convencido de, eu sou o cara, não, é convencido assim, que você tem que convencer ele todo dia. Ele tem, parece aquele problema de memória curta, sabe, de memória de peixe. Aí você chega para ele hoje e fala, ele vai na célula, você prega, Jesus é o Salvador, Ele vai te curar, você precisa, ele aceita Jesus, ele chora, ele se arrepende, você fala, agora vai. Passa uma semana, ele fala, André, mas eu li num livro que Jesus, eu vi um canal no YouTube, de um pregador do YouTube, e fica aqui meu alerta, cuidado com aonde você bebe sua água, hein? Tem muita gente boa, mas assim, tem mais bobagem do que gente boa, tá? Não fique achando que você vai ser, eu não preciso de igreja, eu tenho YouTube, vai nessa, vai ficar ouvindo pessoa que você não sabe, vai ficar ouvindo um monte de gente que não tem ministério, gente que não tem igreja, gente que não, já viu pastor sem ovelha? Gente que tem uma pregação e prega isso pelo Brasil inteiro 500 vezes. Aí a gente pega nosso apóstolo, ele vai pregar 50 vezes, ele vai pregar 50 sermões diferentes. Alguém já sentou aqui, ele começou a pregar, você fala, vou embora, isso eu já vi. Alguém já? Alguma vez? Eu nunca. Toma cuidado onde você bebe a sua água, tá? Da fonte, aqui você tem a IBVN, que é o manancial de águas, para que você beba uma água limpa. Mas, olha só, nós vemos aqui que quando a gente não tem maturidade, nós somos induzidos. Aí ele vem e fala, eu ouvi lá um pregador do YouTube, que na verdade são vários deuses, e todos os deuses que... Falar, não, vem cá, senta aqui, não, isso aí é uma mentira, lá. Aí, tá bom, você fala, agora vai. Não entendeu? Entendi. Aí, então, eu estava vendo lá que, peraí, de novo? Por quê? Porque não alcançou, precisa ser convencido toda vez. Mas, qual que é a nossa esperança? Que um dia essa pessoa se converta, não é verdade? E que um dia Jesus Cristo entre de tal forma na vida dele, causa essa que Paulo chama de metanoia, né? A transformação da mente, e essa pessoa entenda, fala, puxa, entendi. Jesus, aí é convertido. E aí vou mudar minha vida, e minha vida vai ser transformada, e tudo vai ser diferente. Mas nós não podemos ser como crianças. O dia que nós tivermos essa influência positiva, não vai sobrar espaço dentro da sua vida para entrar malignidade. Esses líderes de Israel, se eles tivessem dedicando as suas vidas a conhecer mais de Deus, com toda certeza, nenhum deles estaria queimando incenso, nenhum deles estaria de costa para o templo, adorando a um Deus minúsculo, um falso Deus, que nada pode,
nada podia, nada pode e que nunca vai poder nada. Eles serviam a Deus, o Todo-Poderoso. Como trocar isso por um Deus minúsculo? Não dá, né? Nós somos instruídos para sermos maduros. E eu não vou, logicamente, entrar em todos os quesitos, mas só para a gente encerrar, em Efésios 6, Paulo nos mostra algo que, além de você ser influenciado positivamente, você precisa saber que você está em guerra, não está? Existe uma guerra, e o inimigo das nossas almas, ele quer que você seja uma influência negativa e que você seja mal influenciável. Quando você é mal influenciado, você influencia mal também. E olha só, o que a gente faz para que isso não nos alcance? Se você olhar lá no versículo 11, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes para as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. André, Paulo escreveu isso semana passada? Não, é muito atual. Se você vê isso, você fala, mas ele sabia de tudo o que ia acontecer nesse ano. Sim. E ele continua, por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade e insistência. Tendo em mente, vigiai, com toda a perseverança na oração por todos os santos. Orem uns pelos outros. Revistam-se dessa armadura. Enquanto os homens ali viviam da mentira, propagando mentira, vivendo uma mentira, influenciando o povo a errar na mentira, viria justiça sobre esse povo, uma justiça que eles não queriam. Deus nos fala, vocês vão se encher da verdade. João, ele revela algo muito interessante no evangelho dele, que a verdade não é um acontecimento, a verdade não é o fato, a verdade não é algo, a verdade é uma pessoa, e ela se chama Jesus Cristo. Amém? Revistam-se dessa armadura, irmãos. Vigiem, orem uns pelos outros. Orem uns pelos outros. Você tem que orar para que a tua cabeça não seja celeiro de malignidade, para que o teu coração não se encha de impureza, e que sua mente não fique entorpecida a ponto de você achar que está tudo bem, e vou tocar minha vida como se nada fosse acontecer, porque, e daí? Nós vivemos um mundo cheio de pessoas com a mente entorpecida, coração já, mas você tem que ser instrumento para mudar isso. E se a gente sair hoje com essa galera aqui, todos, deixando o sabor de Jesus onde quer que pise, esse mundo já começa a ser transformado, amém? Se você quer isso, fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar agora, e eu quero que você coloque a mão no seu coração. Se você puder, você repita comigo. Senhor Deus Pai amado, eu te peço, Senhor, que meu coração seja revestido pela Tua armadura que reveste e não permite que eu seja alcançado pelo inimigo. Pai, eu quero usar hoje o escudo que o Senhor nos dá da fé, que não permite que o inimigo me acesse, me inflame, que não possa, Pai, colocar em mim nenhum tipo de pensamento ou atitude que não te agrade.
Pai, eu te peço que minha mente seja, Pai, uma mente onde é o celeiro do Senhor, onde o Senhor vai colocar planos, onde o Senhor vai colocar projetos, onde o Senhor vai me ajudar a sonhar os teus sonhos, Pai. E aonde também eu vou conseguir, Pai, entender as coisas que são repugnantes para o Senhor. Pai, modifica a minha vida. Se até hoje, Pai, eu não deixei o Senhor me influenciar, pois eu quero declarar que o Senhor é o meu total influenciador soberano, Pai. O Senhor é a quem eu olho e eu quero ser igual. Pai, faz isso comigo. Frustra os planos do inimigo, Pai. Se algum dia eu dei abertura para ser influenciado por pessoas más, pois hoje, Pai, eu quero romper com isso em nome de Jesus. Eu quero sair daqui transformado e, Pai, me usa onde quer que eu esteja, para eu colocar o seu cheiro, o seu sabor e o seu tempero em nome de Jesus. E se é verdade em sua vida, dê uma salva de palmas para Jesus. Que bênção, irmãos. Esse louvor que ela cantou fala sobre esse vale de ossos secos. E quem tem essa revelação, Ezequiel tem essa visão desse vale de ossos secos, onde Deus começa a refazer tudo. E olha só, Ezequiel é um profeta usado por Deus, que muitas das suas revelações tem muita coisa a ver com Apocalipse. Muitas vezes as visões que ele tinha tem muito a ver com as visões do final dos tempos. E olha só, em 1 Coríntios 15:52 diz assim: acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre, e nós que estivermos vivos também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em um corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em um corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ter um dia, irmãos, onde a nossa influência não vai precisar mais acontecer nessa terra, porque aqui só vai estar gente boa. Jesus já vai ter voltado, só vai estar o povo de Deus. Quem é influência negativa já vai ter outro destino. O teu momento de ser influência positiva nessa terra é agora, é hoje. Essa terra clama, essa terra precisa de gente que influencie o povo de Deus a estar nesse dia. E nesse dia, quando a trombeta soar, que muitas e muitas pessoas ouçam o toque dessa trombeta, porque um dia você decidiu ser influência positiva. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, nos leve em paz e segurança, nos dê uma semana cheia do teu poder, que nós possamos, Pai, influenciar muitas e muitas vidas a te conhecer cada vez mais e melhor. E que, Pai, mais do que aquilo, que possamos falar, que as nossas vidas sejam um testemunho do Teu poder sobre toda esta terra. Nos usa a Tua igreja, abençoa, guarda nossos pastores, líderes, nossos apóstolos, abençoa em tudo aquilo que fizerem. Guarda todas as células, os eventos dessa semana e nos conduza, Pai, com Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Vá em paz, uma semana cheia de glória, de poder de Deus em sua vida. Amém?